Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje é dia de folia, meu coração quer conquistar você. Não, mentira, não é não. Hoje é dia de aula de arquitetura mesmo. Então vamos fazer a nossa aulinha aqui, mais uma aulinha de arquitetura MSX. E se você é um cara sagaz que está acompanhando a playlist toda, está acompanhando todos os vídeos de arquitetura, você se lembra que na última aula eu mostrei para vocês como é que a gente troca os modos de tela do MSX conversando diretamente com os registradores, usando as funções de escrever diretamente nos registradores do VDP e trocar. Mas se você também é sagaz e se você prestou atenção na última aula, você sabe que nós, programadores MSX, quando nós conversamos diretamente com o vídeo, com o VDP, a gente pula etapas importantes da BIOS e é por isso que a gente sempre deve usar as funções da BIOS. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a forma correta de se trocar os modos de tela dentro do assembly do MSX, usando as funções da BIOS, e vou provar para vocês que quando a gente usa as funções da BIOS no lugar da conversa direta com o VDP, a gente faz as atualizações das variáveis que a gente precisa manter atualizadas, e eu vou mostrar tudo isso no código de hoje. Então vem comigo, que a aula de hoje é extensa. Vambora! Então, meu amigo, agora é de lembrar a vocês que todos os nossos códigos estão no nosso GitHub oficial do Debate Creator. Esse link aqui, ó, github.com/Debate Creator. Não precisa se preocupar que todos os links sempre estão na descrição do vídeo. Então, toda vez que você vê um link aqui, não precisa ficar desesperado anotando em papel. Basta você ir lá na nossa descrição do vídeo para pegar os links. E aqui dentro do GitHub oficial do Debate Creator, nós temos aqui o nosso repositório MSX Arquitetura, que tem todos os códigos que nós fazemos aqui na nossa playlist de arquitetura. Dentro da playlist de arquitetura, nós temos aqui, como nós estamos falando de VDP agora, nós temos aqui a pasta VDP, que tem todos os códigos relativos ao VDP. E aqui, ó, como nós estamos falando dos registradores de modo de tela, basta você vir aqui, ó, no VDP MDREG, que é Video Display Processor Mode Register, né? MD é de Mode e Reg é de Registers. E dentro dessa pasta nós temos os códigos que nós vamos trabalhar hoje. Então vem comigo que a gente vai começar a dar uma olhada nesses códigos aqui rapidão, só para você entender como eles funcionam. Então vamos lá, galera. Então, meu amigo escovador de bytes, na última aula aqui de arquitetura nós vimos esse código aqui, que é o código errado, que é o código que vai lá e troca os registradores de modo, para vocês entenderem como funciona o registrador de modo. E a gente viu lá que quando a gente faz diretamente pelo registrador de modo, a gente não consegue atualizar as variáveis, que são essas variáveis aqui, ó. Que são essas variáveis aqui, que são, por exemplo, a RG0SAV e a RG1SAV, que são as variáveis que o nosso queridíssima BIOS usa para manter atualizados os valores do registrador de modo, uma vez que os registradores de modo do VDP são apenas de escrita. Então, o MSX ele tem que fazer um cambalacho lá para manter essas variáveis atualizadas, para que a gente possa ler esses registradores, uma vez que a gente não pode ler eles diretamente, porque a arquitetura do MSX não permite. Ok? Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, clona o código aqui, lembra sempre que você deve clonar o código ao invés de copiar pelo zip lá no GitHub. Se você não sabe clonar o código, vai lá nas aulas anteriores, clona o código e assiste a aula anterior, que eu explico tudo isso na aula anterior e faz o exemplo junto lá na aula anterior. Só que hoje nós vamos para outro programinha. Hoje nós vamos olhar esse cara aqui, ó, que é o write VDP modo.sm, MD de modo, né? Então é write VDP. Então, quando a gente abrir esse cara aqui, vocês vão ver que nós temos lá as chamadas da BIOS corretas para que a gente possa fazer a mudança dos registradores de modo. E a gente vai fazer a mudança para cada um dos modos de tela do MSX usando o assembly, e vamos mostrar que o reg0SAV e o reg1SAV vão ser atualizados. Então, galera, a primeira coisa que a gente vê aqui no nosso código é essa tabelinha aqui, que mostra pra gente todos os modos de tela no caso do MSX1. Então aqui, ó, você pode ver esse modo aqui,
onde o bit M1 está ligado e todos os outros bits estão desligados, é o modo 40x24, a popular Screen 0 do BASIC. Se vocês quiserem dar uma olhada lá na playlist de BASIC, eu explico todos esses modos lá nas aulas de BASIC, porque nós já passamos por isso lá na aula de BASIC. E aqui, ó, quando nós pegamos o bit M1 ligado e o bit M4 ligado, nós estamos no modo 80x24, que é um modo nativo do MSX2. Se você for olhar aqui MSX Version, são as versões de MSX que suportam esses modos, tá? Então aqui, apesar de estar colocado como 2 Plus e Turbo R, ele também é Screen 0 e você consegue esse modo de tela no MSX1 usando aqueles nossos queridíssimos apetrechos lá, cartão de 80 colunas. Então eu resolvi colocar ele aqui porque mesmo que ele não seja nativo do MSX1, você consegue obter o modo de texto 80x24 usando os nossos queridíssimos aplicativos, nossos queridíssimos periféricos que dão 80 colunas, os cartões de 80 colunas de uma forma geral. Aí aqui, ó, quando todos os bits de modo do VDP estão zerados, quando do M1 ao M5 estão todos zerados, nós estamos no modo de texto 32x24, que é a nossa queridíssima Screen 1 do BASIC. Quando apenas o bit M3 está ligado, nós sabemos que nós estamos no modo da Screen 2, que é o modo gráfico 1 e que é o modo que nós utilizamos mais para construir jogos, que é a Screen 2 do BASIC. Esse número aqui é o número da Basic Screen. Então, se você for lá dar uma olhada nas aulas de BASIC, você pode fazer associação àqueles modos de tela que eu explico lá na aula de BASIC aqui. Então, não vou ficar reexplicando de novo cada um desses modos, as particularidades de cada um. Vou colocar aqui no link da descrição a aula de BASIC, as aulas de BASIC onde eu falo sobre os modos, e aí você vê lá todas as características dos modos de tela na playlist do BASIC. E aqui, ó, quando o bit M2 está ligado e todos os outros estão desligados, nós estamos na Screen 3 do BASIC, que é aquela screen onde as letras ficam gigantes, né, que o pessoal chama de modo multicor, que é um modo onde tudo fica gigantão, né? Então, de novo, vai lá nas aulas de BASIC para referenciar esses modos de tela aqui, vocês entenderem o que cada um desses modos fazem. E aí, meu amigo escovador de bytes, o próximo passo é a gente conhecer quais são as funções da BIOS que efetivamente inicializam os modos de tela quando a gente está falando da BIOS do MSX. Então aqui nesse comentário, nessa série de comentários aqui, nós temos os comandos da BIOS que colocam o nosso texto, o nosso modo de tela, de acordo com o que a gente quiser. Então, por exemplo, se a gente quiser aqui o modo 40x24 e o modo 40x24 é o nosso queridíssimo modo Screen 0. Então, se nós quisermos colocar na Screen 0, nós vamos usar esse cara aqui, o init.txt. É o comando da BIOS que vai colocar a gente na Screen 0. Se a gente quiser o modo de texto 32x24, que você sabe aqui, ó, que é a Screen 1 do BASIC, você tem que usar esse comando aqui, init32, e aí você vai entrar no modo da Screen 1 do BASIC. Se você quiser entrar na Screen 2 do BASIC, que é o modo gráfico 1, você vai usar a init.grp. E aí, com a init.grp, você entra no modo Screen 2. Então aqui, ó, modo Screen 2. Aqui, init32 é o modo Screen 1, que é esse cara aqui. E aí ficou faltando o ini.mlt, que o ini.mlt é Initialize Multicolor, que é o nosso Screen 3 do BASIC. Então, esse cara aqui é para a gente entrar nesse modo aqui. E aí, com isso, o que o nosso código vai fazer aqui? Nós vamos entrar em cada uma dos modos de tela
Então aqui a gente tem um trecho do código que vai entrar na string 0, vai imprimir uma string e depois vai imprimir os registradores de modo para a gente comparar lá com a nossa tabela. Depois a gente vai ter outra parte do código, e essa parte do código que vai começar depois que o nosso queridíssimo usuário entrar uma tecla, porque a gente tem aqui esse call chget. Toda vez que a gente tem um call chget, a gente está esperando que o nosso queridíssimo usuário entre um caractere lá. Então, quando o cara digitar qualquer tecla, ele vai entrar na string 1. E aí a gente vai entrar na string 1, vai imprimir uma string e vai imprimir os registradores de modo lá, para a gente poder ver os registradores de modo, como é que eles estão na string 1. E aí, ó, mais um trecho de código, só que agora um trecho de código que vai trazer a gente para a string 2. Então a gente vai entrar na string 2, só que agora a gente vai imprimir uma string usando uma nova função, que é a imprime string sc2. Quando a gente está falando de telas gráficas, a gente não escreve nas telas gráficas da mesma forma que a gente escreve nas telas de texto. Porque as telas gráficas têm um mapeamento de memória diferente das telas de texto, de memória do VDP. Então a gente precisa de funções específicas para imprimir a string e para imprimir os registradores de modo, quando a gente está falando de telas gráficas, tá? Então nós vamos ter essas duas funções aqui, a imprime string sc2 e a imprime regmod sc2, para imprimir na string 2 ou em qualquer tela gráfica. Eu botei sc2 aqui só porque tinha que ser um nome diferente, mas a princípio essas funções elas escrevem em qualquer tela gráfica. E por último, nós vamos ter um último trecho de código que vai inicializar no modo string 3, usando o call inmlt, vai imprimir aqui uma string em tela gráfica, vai pular uma linha em tela gráfica e vai imprimir os registros de modo em tela gráfica. Então beleza, pessoal. E aí, meu amigo escovador de bytes, está curtindo o vídeo de hoje? Se o vídeo de hoje está legal para você, clica aqui no botão valeu e doe qualquer quantia para o canal. Todas as nossas doações são totalmente voluntárias, doa quem quiser, o quanto quiser. Não se esqueça também que esse mês nós teremos 2 sorteios. O primeiro deles, essa belíssima camisa aqui da MSX, tamanho pequeno, será sorteada para os verdadeiros escovadores de bytes que estiverem inscritos aí nos nossos programas de patrocínio. Qualquer pessoa que se inscrever nos programas de patrocínio até o dia 26 de outubro, que é o dia da MSX Rio, será elegível ao sorteio que vai acontecer no dia 26. Todos os verdadeiros escovadores de bytes que estiverem inscritos ou aqui no YouTube ou lá no Patreon vão estar concorrendo. E eles também vão concorrer a esse belíssimo cartucho aqui, que é um cartucho que tem a ROM do Zanac com menu de trapaça, do Marcelo Zoff, que ele botou lá pra gente lá no MSX Brasil, grupo do Facebook, MSX Brasil Oficial, grupo do Facebook, e eu fiz o favor de criar um cartuchinho com essa ROM, e esse cartuchinho também será sorteado para os verdadeiros escovadores de bytes, lá no dia 26 de outubro, o dia da MSX Rio. Então não se esqueça que você pode se tornar um patrocinador do canal, clicando aqui no botão Seja Membro, ou entrando lá no patreon.com/TheByteCreator, e lá você consegue se tornar um membro do canal, e ganhando assim acesso antecipado aos vídeos do canal, você vê os vídeos primeiro, acesso também aos nossos Thank You Discs, totalmente na faixa, os membros podem baixar os Thank You Discs de graça, e também ter acesso a um canal de bate-papo comigo, além dos sorteios desse mês. Então vamos embora, galera! Vamos que a gente ainda tem muita coisa para aprender aqui em arquitetura, e a gente ainda tem vários modos de tela aqui para entender melhor. Vamos nessa, galera! Então, meu amigo escovador de bytes, vamos lá. Vamos chamar aqui um terminal para a gente executar o nosso queridíssimo programa. E aí, vendo no terminal, a gente consegue acompanhar melhor o que nós estamos fazendo e a gente pode ver linha a linha lá o que nós vamos fazer. Então aqui está o nosso queridíssimo emulador, aqui do lado do meu rostinho lindo. E aí ele já executou o primeiro trecho do código, que é esse cara aqui. O que ele faz no primeiro trecho do código? Ele vai pegar aqui, ó,
ele vai chamar aqui a init.txt, que nós sabemos que coloca na screen 0. Vai pegar a mensagem 0. A mensagem 0, o endereço dela está aqui dentro do arquivo ptbr. É esse cara aqui. Se a gente for lá no ptbr, você vai ver que a mensagem 0 é screen 0. Então ele pegou esse endereço de memória aqui 0, que define a string screen 0, e colocou lá no HL. Para que a gente possa usar logo na sequência a função imprime string para imprimir essa string que inicia aqui no endereço HL. Logo em seguida a gente pula uma linha, imprime os registradores de modo. Lembrando que essa imprime registradores de modo é a mesma que a gente já olhou lá na aula passada, que é esse cara aqui, que vai pegar o regsav 0, a regsav 1 e vai imprimir o binário delas lá e depois pular uma linha. Então aqui o que a gente tem quando a gente olha esse cara? Quando a gente olha esse trecho de código aqui, nós temos aqui a mensagem, que aliás ela já até ele passou uma aqui. Vamos voltar, vamos chamar de novo, porque ele passou uma aqui, peraí. Vamos chamar o terminal de novo. Então vamos lá. Vou trazer mais para cá, que a gente consegue ver pertinho. Vamos lá. Esse cara aqui é o conteúdo do regsav 0. Esse monte de 0 aqui. E esse cara aqui é o conteúdo do regsav 1. Então, o regsav 0, se você lembrar lá da aula anterior, você sabe que esses 3 bits aqui são os bits M3, M4, M5. Então, M3, M4, M5 está 0, 0, 0. E você sabe que esse cara aqui, esses 2 bits aqui, são o M1 e o M2. Então, ele está 1, 0, 0, 0, 0. Que são esses 3 zeros aqui. Esse é o modo que ele está no momento. Então, o modo que ele está no momento é 1, 0, 0, 0, 0. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Se ele está no modo 1, 0, 0, 0, 0, lembrando que esse 1, 0 aqui são esses 2 caras e que o 0, 0, 0 são esses 3 caras, se nós olharmos lá o nosso modo, olha que legal. 1, 0, 0, 0, 0 é igual a isso aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 0, que é a screen 0 do Basic. E é exatamente a screen que a gente está aqui no nosso queridíssimo programa. Então vamos dar um Enter aqui para ir para o próximo programa. Quando a gente dá um Enter aqui, ó, vocês notaram que as nossas letras aqui, ó, ficaram mais gordinhas aqui, comparadas com a screen 0? Elas ficaram mais gordinhas porque agora a gente está na screen 1. E aí, meu amigo escovador de bytes, olha que legal. Esse trecho de código aqui que está aparecendo nesse momento aqui é esse trecho de código aqui da screen 1. Então, depois que eu apertei lá o CH, que eu entrei com um resultado na tela, eu entrei no init32. Init32, se você olhar lá o nosso comentário, o init32 é o VDP modo texto 3224. E o modo texto 3224, que é esse aqui, é a screen 1 do Basic, ok? E aí vamos ver como é que tá os nossos queridíssimos registradores de modo lá no screen 1. Então, lembrando para vocês que aqui, ó, esses 3 caras são M3, M4, M5
Esses dois caras são M1 e M2. Então aqui a gente tem 0, 0, 0, 0, 0. Então ele está todo zerado aqui. Então aqui, ó, ele está 0, 0, 0, 0, 0. Sabe quem mais está 0, 0, 0, 0, 0? Esse cara aqui, ó. Olha aqui, ó. Compara esse cara aqui com esse cara aqui. Tudo zerado. Exatamente como está tudo zerado aqui. Então, realmente, nós podemos ver que nós atualizamos as variáveis lá, reg save, reg 0 save, reg 1 save, que são as variáveis lá da BIOS para controlar os registradores de modo, e que a gente entrou efetivamente no modo que a gente precisava. E agora, galerinha, se a gente der mais um Enter lá, ó, você vai ver que a gente vai entrar nesse cara aqui, ó, na Screen 2. Então vamos lá, chamar o nosso simulador, entrar na Screen 2. Vamos dar um Enter aqui. Estamos lá na Screen 2. Então, meu amigo escovador de bytes, uma diferença que tem básica aqui da Screen 2 logo de cara é que ela agora está usando aqui, ó, algumas novas funções com final SC2 aqui, ó. Então ela tem uma imprime string SC2, nova linha SC2, imprime reg mode SC2. Por quê? Porque a função da BIOS que coloca caracteres na screen gráfica, na tela gráfica, é diferente da função que nós usamos para colocar caracteres na tela de texto. Se você tiver curiosidade de ir aqui nessas funções aqui, ó, imprime binário S2, nova linha SC2, você vai ver, ó, que esses caras estão aqui no nosso Z80. E aqui, ó, a gente tem uma funçãozinha que imprime um número binário na tela gráfica, que é muito parecida com a função que a gente já tinha para a tela normal, com a diferença que, em vez de chamar lá a chput, ele faz um call na grp-prt. Então, na tela de texto, a gente usa chput. Na tela gráfica, a gente usa grp-prt. Só o fato da gente estar usando a grp-prt aqui já indica que a gente está na Screen 2. Porque se a gente não estivesse na Screen 2 e usasse call PRT, a gente não mostraria nada. Tanto é que nas telas de texto aqui, ó, essa que imprime o número binário na tela de texto, ela usa aqui, ó, ela usa aqui a call chput. Então beleza, então nós estamos efetivamente na Screen 2, já sabemos disso. E agora falta só a gente comparar ali os resultados, né? Então vamos trazer aqui de volta. Olha só que legal. Então olha só. Vamos lá de novo. Olhar os bits. E aqui, ó, você precisa lembrar que esses três caras aqui, ó, são M3, M4 e M5. Só que o M3 começa aqui, ó. Começa da esquerda para a direita. Então esse cara aqui, esse 1 é o M3. Então se eu colocar aqui, ó, M3 é igual a 1, M4 é igual a 0 e M5 é igual a 0. Ok? E aí sim aqui a gente tem M1, M2. Que também vai ser 0, 0. Então considerando-se que esse cara aqui, esse 1 aqui é o M3, você precisa lembrar que esse cara aqui é o M3. A gente tem 0, 0, 1, 0, 0. Então vamos anotar aqui 0, 0, 1, 0, 0. E vamos comparar esse cara com o nosso muito amado Screen 2 aqui, ó. Olha que legal. 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0. Conseguimos fechar aqui a Screen 2.
E agora, só para a gente terminar, vamos fechar a Screen 3 rapidinho, que agora você já está super proficiente. E a Screen 3 é molinho de saber que a gente está na Screen 3, porque olha só, como é um modo gráfico de 64 caracteres só, de 64 linhas por, sei lá, 48 colunas, é isso aí, 64 por 48, você vê que as letras são gigantes na Screen 3, né? Então a gente não tem a menor dúvida que a gente está na Screen 3. Então aqui, ó, se a gente for olhar na Screen 3, a gente tem, olha que legal, 000, 01. Então a gente tem aqui 01, 000 e 01000. Não por coincidência, é o modo multicolor, também chamado de Screen 3 no Basic, que é esse valor aqui. E com isso, meu amigo escovador de bytes, nós provamos que nós estamos atualizando as variáveis reg0 sav e reg1 sav, que precisam ser atualizadas dentro do MSX para a gente poder trabalhar. E nós já sabemos entrar em todos os modos de tela do MSX1. E é isso aí, meu amigo. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu estendi um pouquinho mais a aula, porque eu achei que valeria a pena botar aí mais uns 4, 5 minutinhos de aula para a gente garantir que a gente ia fechar o tema todo hoje, poder partir para um próximo tema, na próxima aula de arquitetura. E agradecer a todos vocês que estão dando like, compartilhando o vídeo com seus amigos, comentando, dando hype. Clica aí no botão hype para hypar o conteúdo. E agradecer aqui ao nosso amigo Johnson Campos, o nosso mais novo escovador de bytes, que entrou lá nas fileiras do Patreon, nosso verdadeiro escovador de bytes, Johnson Campos, que agora também é um patrono, é um patrão nosso aí. Então, Johnson, muito obrigado por ter entrado no nosso programa de patrocínio. E você, Johnson, por ter entrado em um dos nossos programas de patrocínio lá no Patreon, você ganha o direito a participar dos nossos 2 sorteios, a camisa MSX tamanho P e o nosso queridíssimo cartucho Zanak. Lembrando que você também, escovador de bytes, pode se tornar um verdadeiro escovador de bytes e participar desses sorteios até o dia 26 de outubro, o dia da MSX Rio. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que estão aqui e vamos aproveitar esse momento para dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo aqui, a galerinha da lateral do vídeo, que são os verdadeiros escovadores de bytes que nos patrocinam. Então, muito obrigado, um grande beijo a todos vocês e, acima de tudo, meus amigos escovadores de bytes, sejam felizes!